Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero convidar os irmãos a estarmos lendo o texto, Apocalipse, capítulo 1, livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 17 e 18. Livro do Apocalipse, capítulo 1 e os versículos de número 17 e também o versículo de número 18. Apocalipse 1, 17 e 18. Ao Deus eterno, imortal, invisível, porém real, seja honra, glória, louvor, adoração e toda a nossa admiração esta noite. Os irmãos que localizaram a passagem bíblica, por favor, confirmem dizendo: eu achei. Diz o texto: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse-me: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Eis que estive morto, mas estou vivo, e tenho na mão as chaves da morte e do inferno. Tem como você olhar para alguém ao seu lado e dizer para ele ou para ela: não tenha medo. Amém. Deus abençoe. Podeis tomar os vossos assentos. Que Deus, através de Cristo Jesus, o seu amado Filho, continue nos abençoando nesta noite, como de fato Ele já tem feito até o presente momento, e nós cremos que Ele vai continuar fazendo, porque o Senhor é fiel. Quero ser grato ao Senhor, louvá-lo pelo privilégio que me é dado de poder estar aqui essa noite junto com os irmãos. E quando falo que é um privilégio, os irmãos sabem que eu passei pelo vale da sombra da morte. E ao passar por lá, eu pensei por alguns instantes que não teria mais este privilégio. Então, estar aqui com vocês esta noite, de fato, é um privilégio para mim. E eu sou grato a Deus por este privilégio. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Joabe, meu amigo, este moço de Deus. Que Deus continue te abençoando, bispo. Sua esposa, sua família, seu ministério pessoal e toda a obra que está sob a sua responsabilidade. Seja Deus sempre louvado pela sua vida. Quero externar minha gratidão em público pela sua vida, pela vida da pastora e pela igreja do Senhor que intercedeu por nós neste lugar. O ministério, a igreja, porque eu entendo que estar aqui hoje foi porque Deus ouviu o clamor do seu povo. Por causa de um propósito, Ele poupou a nossa vida. E eu estou registrando a minha gratidão por onde passo aos meus amigos, pelo clamor, pela oração e pelo carinho. Obrigado. Os irmãos que ligaram lá em casa, como isso foi importante para a gente. Como nos ajudou, como nos deu força. Deus abençoe, e registro aqui a minha gratidão a Deus pela vida desse ministério. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Eu quero louvar a Deus pela igreja. Estou revendo aqui alguns amigos presentes. E se eu for citar o nome de todos, eu posso deixar alguém de fora, né, Regi? E eu quero registrar minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês. Que o Senhor continue abençoando e enriquecendo. É um prazer revê-los. Também um prazer conhecer outros. Que Deus continue abençoando e enriquecendo os irmãos cada vez mais, em nome de Jesus. Eu quero, irmãos, com base no texto lido,
meditar com os irmãos sobre o tema as razões que temos para não temer. As razões que nós temos como igreja para não temer. Por isso o texto que nós lemos diz: não tenha medo. O capítulo 1 do Apocalipse, livro este que é escrito por João. João é um dos 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, 3 se tornaram o círculo íntimo, aqueles que eram mais próximos. São eles Pedro, Tiago e este moço chamado João. Dos 3 que formavam o círculo íntimo, João é aquele que consegue um nível ainda maior de intimidade com Jesus. Ele tinha liberdade de colocar a cabeça no peito e no ombro de Jesus, e com a cabeça no seu peito perguntar-lhe segredos. Os demais apóstolos sabiam dessa intimidade, tanto que na noite da última Páscoa que Jesus come com eles, Jesus, ao comer a Páscoa, notifica a eles dizendo: um dentre vós me trairá. E aí Pedro olha para João e diz: João, pergunta para ele quem é que vai traí-lo. João tem esse nível de intimidade. E quando ele recebe o livro do Apocalipse, isso se dá no ano 96 da era cristã. O imperador de Roma nesse período é Domiciano. Domiciano reinou de 81 a 96. E Policarpo, que foi discípulo direto de João, diz que ele recebeu a revelação no último ano do reinado de Domiciano, 96 depois de Cristo. Nesse período, a igreja estava vivendo um momento muito difícil. Domiciano declarou-se divino, instituiu um culto ao imperador. E em todo o império agora, os súditos prostravam-se e adoravam o imperador como uma divindade. Esse decreto de Domiciano, ele vai de frente com a igreja. E se alguém perguntar por quê, Paulo nos responde o porquê na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, onde ele diz: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. A igreja entra de frente com o imperador, e isso então dá início a uma grande perseguição. Os cristãos estavam sendo assassinados, presos, seus bens confiscados, sofrendo o espólio de seus recursos e seus bens materiais. Nesta época, ser cristão era algo muito difícil. João é, nessa ocasião, o último apóstolo que ainda está vivo. Pedro e Paulo, apóstolos de renome e destaque, já haviam morrido em 67 depois de Cristo. Nero mandou matar tanto Paulo quanto Pedro. João é o último dos 12 ainda a viver, porque Jesus prometeu que ele teria uma morte diferente dos demais. Parece que João olha para o que está acontecendo, e sendo ele o último dos discípulos vivo, ele ainda está preso na ilha chamada Patmos. E a sua prisão se deu por causa do testemunho da palavra e do testemunho de Cristo. João parece estar apreensivo, porque, sendo ele o último apóstolo, ele sente o peso da responsabilidade. E por um momento parece que o apóstolo chega a pensar que é o fim.
ou que o pior está acontecendo e que o pior estava por vir. É nesse momento de aflição, em que sua mente parece estar confusa, em que o medo parece querer dominá-lo, onde ele olha para o horizonte e não consegue vislumbrar um futuro e uma esperança, que o texto do Apocalipse acontece. Ele recebe esse texto, cujo nome significa revelação. É comum nós ouvirmos algumas pessoas dizer que o Apocalipse é um livro de mistério. Isso não é um fato, porque mistério é aquilo que está encoberto. E o Apocalipse é uma revelação. É algo que estava encoberto e foi revelado. Nós até entendemos que é um livro de muita dificuldade de compreensão, mas não é mais um mistério, porque foi revelado a nós. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 1, o texto bíblico diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Quando ele recebe esta revelação, Jesus, a quem ele tinha visto há 68 anos atrás, se manifesta para ele, só que agora a manifestação acontece em glória. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 9, ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12, ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um homem com vestes talares, e ele começa a descrevê-lo. Parece que ele começa a descrição de baixo para cima. Ele diz: seus pés são como latão reluzente. E ele observa e diz: suas vestes são brancas, feitas de linho fino retorcido, mangas compridas e talares. E ele diz: ele usa um cinto de ouro na altura do peito. É o ministério. Ele é sacerdote. E ele parece com a mão, ele vê por cima e diz: o seu cabelo e a sua cabeça são brancos como a lã. Ele abre um pouquinho seus dedos e diz: da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Seus olhos são como chamas de fogo. Seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Aí no versículo 17 ele diz: ao vê-lo, quando ele tira a mão, seu corpo está esmurecido. E ele diz: ao vê-lo, caí como morto. O texto original diz literalmente: caí morto. Quando ele cai, diz o texto: porém ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho na mão a chave da morte e do inferno. Quando João pensava ser o fim, Jesus aparece e diz para ele: não tenha medo. E nesse capítulo 1 do Apocalipse,
Jesus deu a João 4 motivos para não ter medo. E estas razões estão em vigor ainda hoje para a igreja de Cristo aqui na terra. 4 razões que Jesus nos dá para não termos medo. Pastor, quais foram as razões que Cristo deu a João e à igreja primitiva para eles não temerem? Primeira razão: Jesus é Senhor. Ele diz para João: eu sou. Apocalipse 1, versículo 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Versículo de número 17, ele diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quando ele usa a expressão eu sou, Jesus está nos levando de volta a Êxodo 3, versículo de número 14. Lá, Moisés está sendo comissionado e ele pergunta: Senhor, o que eu digo para os anciãos de Israel? Quem eu digo a eles que me enviou? O Senhor disse: diga a eles, eu sou o que sou. É importante observar que este nome, o Senhor não mandou falar esse nome para Faraó. O Senhor mandou falar esse nome para os anciãos de Israel. Porque Deus se revela de forma específica ao seu povo e não para estranhos. Esse nome foi endereçado aos anciãos. E esse nome, no texto original, forma o tetragrama. São 4 letras hebraicas: o Iud, o Re, o Vav e o Re. O tetragrama dá origem ao nome chamado de nome impronunciável de Deus. Essa expressão impronunciável é porque um judeu ortodoxo, ele não ousa pronunciar o tetragrama, porque ele tem medo de pronunciá-lo de forma errada. Porque com o passar dos séculos eles perderam a pronúncia certa. Por isso, toda vez que o tetragrama aparece no texto hebraico, ele substitui o tetragrama pela expressão Adonai. Um exemplo disso, o Salmo 23 em hebraico começa assim: Adonai roi lo echar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui no início aparece o tetragrama, o Iud, o Re, o Vav e o Re. Mas não se lê o tetragrama, se lê Adonai. Na língua portuguesa, traduziram esta expressão por Jeová ou Yahová. Aqui é a origem do nome de Deus. E este nome, ele tem um significado. Ele significa aquele que existe, que sempre existiu e sempre existirá pelo seu próprio poder, sem depender de ninguém. Este é Deus. Ele não depende de ninguém para existir. Eu já ouvi alguém dizendo que a única necessidade que Deus tem é de ser adorado. Só que isso não é fato. Porque se ele tivesse necessidade, ele não seria Deus. E como Deus, ele não tem necessidade alguma. Nós é que temos necessidade de adorá-lo na beleza da sua santidade. Ele sempre existiu, existe e sempre continuará existindo, sem depender de ninguém para isso. Ele é Senhor. Se nós acreditarmos nele, ele continua sendo Deus. Se não acreditarmos, ele é Deus da mesma forma. Se nós confiamos nele, ele é Deus. Se não confiamos, ele continua sendo Deus da mesma forma. Jesus está dizendo a João: eu sou o Senhor. E como Senhor, primeiro, ele está sentado no alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, verso 1 a 3, diz o profeta: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado sobre um alto e sublime trono. A aba do seu vestido enchia o templo todo, e sobre ele voavam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 o rosto, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías descreve esta visão, ele nos faz entender que o trono na terra estava vazio. A situação não era uma situação firme e segura, mas o Senhor abre o céu e diz ao profeta: aí a situação não está segura, mas aqui em cima o trono não está vazio. Eu continuo sendo Senhor, estou assentado no trono, e aquele que está assentado no trono celestial, ele não é apenas um enfeita-trono, ele não é uma marionete que pode ser manipulada. O Salmo 93, versículo 1 diz: o Senhor reina, ele está vestido de majestade, cingiu-se de fortaleza, firmou o mundo e o mundo não pode ser abalado. Oh, glória! Ele reina, ele domina, porque ele é Senhor. E quando Jesus nasceu aqui na terra, Isaías diz no capítulo 9:6, um menino nos nasceu. Até aí foi algo comum, normal, um menino nascer é comum. Mas o texto continua dizendo: um filho se nos deu. Esse menino que nasce, ele é filho de alguém, e este alguém deu esse filho a nós. A única explicação racional para isso é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que Isaías 9,6 diz: esse menino que nasceu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando ele nasce aqui na terra, o anjo anuncia o nascimento aos pastores e diz, Lucas 2,11: vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não é uma criança qualquer, ele é Senhor, e como Senhor ele tem controle total sobre todas as coisas. Irmão, eu gosto do livro do profeta Jonas, que revela o poder e a soberania do Senhor. Aqui no livro de Jonas, só o profeta é desobediente, porque o Senhor diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Diz o texto que Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Isso é no mínimo uma lombra espiritual. O profeta estava lombrado. Porque, irmão, fugir da presença de Deus não tem como. Salmo 139:7 diz: para onde me irei da tua presença? Para onde fugirei do teu Espírito Santo? Porque se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu descer às profundezas e tomar as trevas como uma roupa, ainda ali tu será luz à minha volta. Se eu tomar as asas da alva e subir, ainda ali a tua mão me sustentará. Não tem como fugir da presença divina. Hebreus 4:12-13 diz o texto no versículo 13: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê.
Provérbios 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Nada ou ninguém escapa do golpe de vista divino. Mas o profeta, na sua lombra espiritual, disse: eu vou fugir da presença dele. Comprou uma passagem, entrou no navio, desceu para o porão. Aí a soberania de Deus se revela. Ele diz: vento. O vento se apresenta e bate continência. Ele diz: fala, Criador do céu e da terra. Ele diz: vai lá próximo àquele navio, agita o mar, cria uma tempestade. O vento, em obediência à voz divina, vai, agita o mar fica agitado. Os marinheiros acordam o profeta, porque o navio está indo a pique. O profeta se identifica, eles tentam salvá-lo, não conseguem, lança ele no mar. Aí o Senhor diz ao mar: mar. O mar diz: fala, Criador, aquieta-te, acalma-te. E ele obedece à voz divina e se acalma na hora. E no mesmo instante Deus diz ao peixe: peixe. Ele se apresenta e diz: fala, Criador, o que o Senhor deseja? Pega o profeta, guarda ele, mas não degusta ele, mantém ele vivo por um tempo. Deixa eu ver a reação dele em obediência à voz divina. O profeta é guardado pelo peixe. Aí o peixe desce até as profundezas dos mares e oceanos. Imagine a pressão sobre o profeta. Mas ele conseguiu resistir 3 dias e 3 noites, irmão. Lá no último dia ele diz: das profundezas clamei ao Senhor, e ele ouviu a minha voz. Deus diz ao peixe: solta o profeta. O peixe, em obediência, solta o profeta. Pela segunda vez a voz vem ao profeta. Ele vai a Nínive, prega 3 dias naquela cidade. Depois ele sai, assenta-se de longe, querendo ver o fogo descer do céu e consumir a cidade. Mas o Senhor está dizendo: esse profeta não sabe que ele não é do espírito de Elias, que ora, manda descer fogo e manda matar todo mundo. Ele não é desse espírito. Ele é do espírito do Filho de Deus, que veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Deus então decide dar uma lição no profeta, e ele da noite diz para a semente: semente, germina, nasce e cresce da noite para o dia. A semente bate continência, vai inchando, começa a germinar, nasce, cresce. Quando o dia amanhece, tem uma boboreira. O profeta entra debaixo dela, usufrui da sombra da aboboreira. Aí o Senhor diz assim: inseto. O inseto bate continência e fala, Criador. Ele diz: vai lá no caule da planta, morde ela e mata. Em obediência o inseto vai, morde o caule da planta, mata ela. Deus diz: vento. Ele se apresenta pela segunda vez: Senhor, é para agitar o mar de novo? Ele: não, agora vai lá no deserto, pega o calor das areias, traz e joga em cima do profeta. O vento bate continência, vai lá, pega o calor, traz, solta em cima do profeta. O profeta tem uma queda de pressão, parece que vai desmaiar e diz: viu, eu quero morrer. Aí o Senhor dá uma lição nele, porque aquele que está sentado no trono, ele diz para a igreja: não tenha medo, porque eu sou o Senhor, e como Senhor eu falo, e tudo ouve a minha voz. Aleluia. A igreja do século 21 continua ouvindo a mesma mensagem. O Senhor Jesus está no trono, oh glória. E porque ele está no trono, 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 diz: é ele que faz descer a sepultura e torna a subir dela. Ele tira a vida e torna a dar. Ele empobrece um e enriquece o outro. Ele humilha, ele exalta. Do
pó levanta o necessitado, e do monturo levanta o homem, e faz ele assentar-se entre os príncipes do seu povo, e faz ele herdar um trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Ele afundou sobre os mares. Ele é Senhor, tem controle absoluto sobre todas as coisas. Isaías 43:3, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Jesus está dizendo para João e para a igreja: não tenha medo, eu sou Senhor. Diga para alguém do seu lado: não precisa ter medo, Jesus é Senhor. Segunda razão que ele dá para a igreja não temer, e para João não temer: ele está no meio da igreja. Apocalipse capítulo 1, no versículo 12, João diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Versículo de número 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quando João se vira, ele vê Jesus no meio dos 7 candeeiros, e Jesus diz para ele: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus está no meio do seu povo. Jesus permanece no meio do seu povo. Sofonias 3:16 e 17 diz: não temas, ó Sião, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Por isso, não se afrouxe as tuas mãos. Nós temos razão para continuar com a mão firme no arado, porque o Senhor está no meio da igreja. E isso vai muito mais além. 1 Coríntios capítulo 3:16, Paulo diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo mora dentro de nós. Por isso, eu sou o templo de Deus, você é templo de Deus. E se cada um de nós aqui somos um templo em particular, nós estamos esta noite no meio de uma cidade onde Deus mora. E se nós somos uma cidade, porque cada um somos um templo, uma casa, uma habitação, eu então entendo o Salmo 46, onde o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ele a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está
conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou sentindo a presença da glória na casa. E se a glória está presente, é porque Jesus está no meio da igreja. Oh, glórias! As razões que temos para não temer. Primeira razão, porque Jesus é Senhor. Segunda razão, porque Ele está no meio da igreja. Terceira razão, porque Ele sustenta a igreja. Apocalipse 1, versículo de número 16. Diz o texto, Apocalipse 1, 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Na sua mão direita ele tem 7 estrelas. Versículo 20 diz que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Jesus está falando para João: não se preocupe com a obra, João. João estava preocupado. E ele diz: todos os pastores que trabalham naquelas igrejas estão na minha mão. Em João capítulo 10, versículo de número versículo 27 e 28, Jesus transfere esse cuidado não só para a liderança, mas ele diz que esse cuidado também se estende a todas as suas ovelhas. Diz Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O ministério da igreja está na mão de Jesus. O rebanho de Cristo na terra está na mão dele. E ele diz que ninguém pode arrancá-las da sua mão poderosa. Você está na mão de Jesus, irmão. Sua vida está na mão de Deus. Sua casa está na mão de Deus. Sua família está na mão de Deus. Você pode dormir em paz, porque Ele sustenta a sua vida. Por isso que quando Paulo escreve a epístola aos Romanos, capítulo 8, 31, ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e está sentado à direita do Pai nos céus, e de lá intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Aleluia! Você está na mão de Jesus Cristo essa noite, e por estar na mão dele, você já tem vitória garantida. Oh, não importa a batalha que você está vivendo, não importa a luta pela qual você está passando, não importa o tamanho do inimigo que está te afrontando, acredite, a vitória já é sua, a vitória já é nossa. Não importa o tamanho do vendaval, Jesus está nos sustentando com a sua mão poderosa, e se isso é fato, vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter virada de Deus para a sua vida. Se você puder animar alguém com essa verdade, diga para ele e para ela: ele está trabalhando a seu favor, ele está agindo a seu favor, ele trabalha. Aleluia. João, não tenha medo. Sua vida, o ministério, a igreja está na minha mão. Se nós estamos na mão dele, só nos resta uma coisa, irmãos: confiar no Senhor. Se a nossa vida está na mão dele, nós só precisamos confiar. O salmista diz, Salmo 37:5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confia nele. Quem confia espera. E sabe o que diz o salmista? O salmista diz que aqueles que esperam no Senhor. Aqui é Isaías 40:28. Ele diz assim: não sabes, não ouvistes que o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele multiplica o vigor a quem não tem mais nenhum vigor. Até os jovens se cansam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 64:4: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com o olho se viu, um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você está confiando nele aqui essa noite, ele está trabalhando a seu favor neste exato momento. Diga para alguém aí: Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando na sua causa. Deus está trabalhando no seu lar. Ele está trabalhando na sua família. Está trabalhando na sua vida. Está trabalhando no seu chamado. Está trabalhando no seu ministério. Ele está trabalhando a seu favor. Não tenha medo. E Jesus deu a João 4 motivos para não temer. Ele disse que é Senhor, está no meio da igreja, sua destra sustenta o seu povo. E quando ele se manifesta a João, Apocalipse capítulo de número 1, versículo 10, João diz assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. O Senhor anuncia para João: eu estou fazendo coisas novas. Toda vez que a Escritura fala de trombeta, a trombeta tocava anunciando novidade. Lá no Êxodo, Jesus, o Deus eterno, desce sobre o Sinai com relâmpagos, trovões e ao som de trombeta. Estava sendo anunciado para Israel um tempo novo. Aquele povo era escravo e agora são livres. E as trombetas estão anunciando um tempo novo. Quando em Levítico 23:24 a trombeta era soada, ela estava anunciando um ano novo. E ano novo é oportunidade nova.
período novo, portas novas, acessos novos. Jesus em Mateus 24, versículo 31, revela que a última trombeta soará e a igreja viverá um tempo novo. Ela sairá da terra e adentrará as mansões celestiais. Esta novidade é o que a igreja sonha todo dia. E o Espírito Santo, através da igreja, clama por isso. Ela diz: Maranata, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Quando João ouve a voz que ele vira, ele diz: era como o som de uma trombeta. Jesus estava dizendo para ele: não tenha medo, João. Eu estou trazendo um tempo novo para a sua vida e para a minha igreja na face da terra. João pensava que era o fim, mas Domiciano morreu naquele ano e Minerva, o novo imperador, assinou a soltura de João e ele saiu da prisão e não saiu do jeito que entrou, saiu mais forte, saiu mais próspero, saiu mais rico, saiu mais cheio do Espírito Santo, saiu com mais experiência, foi para Éfeso, estabeleceu a sua casa em Éfeso, e lá ele durou até os últimos dias, onde ele morreu de velhice. Não sofreu martírio, morreu em cima de sua cama, adentrando assim as mansões celestiais. Jesus estava dizendo para ele aqui: não tenha medo, eu estou trazendo um tempo novo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. E o que o Senhor fez com João naquele dia chegou até nós hoje. E eu quero dizer para a igreja do século 21: não tenha medo, a trombeta continua tocando. E esta noite, enquanto ela toca, ela está dizendo à igreja: eu estou fazendo algo novo pelo meu povo, eu estou fazendo algo novo pelos meus servos na terra, eu estou fazendo algo novo pelos meus ministros na terra. Se prepare para viver algo novo da parte de Deus, porque vida com Deus, irmãos, é novidade de vida. Não tem rotina, não tem monotonia. De vez em quando a gente vai entrando numa rotina, aí o Senhor faz algo novo e nós somos renovados. O ânimo é renovado, a esperança é renovada. A gente vem para um culto pensando: é um culto como outro qualquer, é uma festa como outra qualquer. Eu estou indo lá bater o cartão, mas aí quando a gente chega, Jesus faz algo novo. Nós recebemos um renovo espiritual. Alguém recebe batismo com o Espírito Santo, alguém é renovado através de um dom espiritual, alguém é renovado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e ele volta para casa dizendo: tudo aconteceu e foi novo, estou andando em novidade de vida, estou vivendo coisa nova. A igreja do século 21 vai começar a viver coisa nova da parte de Deus. E se você está esperando algo novo da parte de Deus, pela fé no nome de Jesus, comece a receber isso agora, 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 em nome de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Ser crente é a melhor coisa do mundo, irmãos. Como é bom servir ao Senhor. Porque quando nós servimos ao Senhor, a nossa vida está sempre sendo renovada. O salmista diz no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e de benignidade. É Ele que farta de bens a tua boca,
de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Novidade, a trombeta está tocando, e ela está dizendo para a igreja: você vai viver algo novo. Eu estava aqui em Santa Maria, bem próximo aqui. Eu vinha passando ali agora, olhando para o hospital. E quando eu entrei no PS Covid, ao entrar no PS Covid, a minha esposa foi comigo até a entrada. A doutora que estava acompanhando, as duas enfermeiras. E quando chega na porta do PS Covid, eles tiram tudo que você tem. Até a aliança eu tive que tirar. Vesti aquele pijama que eles dão pra gente. E a irmã Silvia veio no meu ouvido e falou assim: fala para mim o nosso código secreto. E aí eu disse para ela: está escrito na minha aliança. Eu falei para ela: I love you. E deixei ela chorando na porta, porque ninguém entra, nem os enfermeiros que vêm entram. E aí eles me levaram para o meu cantinho, me colocaram lá. E eu fiquei 3 dias que eu não conseguia lembrar de um versículo para poder firmar a minha fé. A minha mente estava sendo tomada de mim. Eu acordava quando eu dormia, e eu olhava e via partes do corpo, um tronco humano saindo das costas de alguém. E aquele tronco ficava de pé e o rosto ficava me olhando. E daquele tronco saía o segundo tronco e o segundo rosto também ficava me olhando. A minha mente estava tão confusa e eu não conseguia lembrar de um versículo para poder firmar a minha fé e orar sobre ele. No 3º dia que eu estava lá, do 3º para o 4º dia, a minha esposa foi notificada de que eu passaria por um procedimento e de que haveria possibilidade de eu ser entubado. A doutora passou por mim e ela me disse assim: você vai ser entubado. E eu, naquele dia, minha esposa fez uma live e ela convidou os irmãos para agradecer pelas melhoras que eu tinha alcançado. Só que ela, se vocês observar na live, a voz dela está embargada, ela não consegue cantar com os meninos, porque ela tinha uma notícia diferente, não era aquilo, não era de melhora. Mas naquele dia, enquanto os irmãos oravam, eu tive um momento de lucidez. E naquele momento de lucidez, eu me lembrei do Espírito Santo. E eu disse: Espírito Santo, tem como o Senhor guardar a minha mente para mim? Eu não estou conseguindo me concentrar. Parece que a minha mente está sendo roubada de mim. O Senhor tem como protegê-la? Quando eu disse isso, encostou um moço e segurou a maca onde eu estava deitado. Eu pensei que ele ia puxar a maca para próximo dele. Só que ele encostou a outra mão na parede do hospital e ele não puxou a maca, ele empurrou o hospital. E nós, numa velocidade da luz, eu vi a terra se afastando e nós, em uma fração de segundo, estávamos fora da atmosfera. E eu sentei na maca e fiquei olhando a terra naquele bonito azul que o nosso planeta tem. E aquele moço que estava segurando a maca pegou os 2 dedos e triscou na minha testa. E eu ouvi a voz dele dentro de mim dizendo: acalma, filho, não tenha medo, não perca o controle das suas emoções. Eu estou no comando. Não se apavore, não se desespere. Quando aquela voz terminou de falar, eu estava de volta no hospital, sentado na maca. A minha mente antes estava tão confusa, que na minha mente, a minha narina que estava entupida era responsabilidade de alguém, e eu estava aguardando esse alguém ir lá limpá-la. Só que quando eu voltei, que eu perguntei para mim mesmo: cadê a pessoa que vai limpar a minha narina? Aquela voz disse assim: você usa, você limpa. A enfermeira ia passando, eu disse: você tem como trazer gás e soro? Ela: sim, para quê? Eu disse: para limpar a narina. E a minha narina tinha sido ferida, e quando eu limpei, saiu uns pedaços de sangue pisado da narina.
Só que aquela limpeza que eu fiz, eu usei a máscara que eu não tinha conseguido usar da primeira vez. E aí usei ela uma vez, comecei a deitar de bruço e a respirar. No outro dia de tarde, quase 5 horas, a fisioterapeuta passou, olhou para mim e disse: vamos ver se você consegue ficar com menos ar. Eu estava respirando 15 litros e ela baixou para 10 litros o oxigênio. E a minha esposa, quando recebeu a notícia no outro dia, no final da tarde, ela estava esperando, dizendo: eu acho que foi entubado. Ninguém ligou, ninguém deu notícia. E aí ligaram para ela e disseram assim: ele não precisou ser entubado. E ele diminuiu, está respirando apenas 10 litros de oxigênio. Usou a máscara e a partir daquele dia, eu vim melhorando. E o Espírito Santo fez coisas novas na minha vida. Coisas novas na minha casa. Coisas novas na minha família. Coisas novas no meu ministério. E essa noite o mesmo Espírito está presente nesta casa. Se você veio para receber algo de Deus, pela fé no nome de Jesus Cristo, agora, receba renovação espiritual. Seja renovado outra vez aqui neste lugar, vai. Torabacanda, Xandoreblai, Cadarabadaraба, Xandoremahai, Andoebaçoura, Badarabacaiemdorobohai. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem é batizado com o Espírito Santo, comece a falar no idioma celestial. Vai. Seja renovado pelo Espírito Santo agora. Pastor, no meu caso já tem muito tempo que eu estou nessa situação. Pastor, para mim está difícil. Não está não, irmãos. A vara de Arão, que era seca, floresceu novamente, deu broto novamente e deu fruto novamente. A sua vida pode estar semelhante àquele cajado neste dia, mas o Espírito Santo agora vai renovar a sua vida outra vez. Taragá, Xandou, Rebá, Urabacanda, Xandoremai. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Receba dons espirituais agora. Receba renovação espiritual agora. Hadá, Xandá, Cadá, Rabarabacanda, Xandoremahai, Urabacanda, Xandá. Quem profetizava e não profetiza mais, seja renovado agora no dom da profecia outra vez. Quem falava em mistérios com Deus e não fala mais, seja renovado com variedade de línguas agora. Eu estou sentindo a presença da glória na casa. Tará, Xandou, Gebá. E a glória está se movimentando nesse lugar. E enquanto ela se move, milagres já estão acontecendo esta noite. Urabacanda, Xandoremahai, Cadarabadaraба, Xandoreblas. Do alto da cabeça até a planta do pé, o Espírito Santo está passando em revista agora. Hadá, Xandá, Kebá, Sodai, Neká, Urabacanda. Tem milagre acontecendo. Enfermidades estão desaparecendo. Doenças estão caindo por terra. Aí debaixo do Koubandouba, Urabacanda, Xandaramahai. Meu Deus, que glória! Eu estou sentindo o peso da glória. Eu estou sentindo o peso da glória. Eu estou sentindo o peso da glória. Hadarabacanda, Xandarabagá, Cadarabá, Xadarabacandoremahai, Harabacá. Principados, potestade, dominadores do mal e hostes espirituais da maldade estão caindo por terra nessa noite. Agora, a resistência está caindo por terra. Urabacanda, Xandarabagai, Parabagá, Xadá, Radá, Tebá. Recebe. Receba poder.
Rabassou, canda, rabachúria. Estenda sua mão em direção ao céu. Eu estou cheio de autoridade divina. Eu estou cheio do Espírito Santo. Rabadarabachandarabahai. Urabacanda xarabadas. Rabadarabahadarabacandorobagas. Eu estou cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio de ousadia para dizer que tem novidade de Deus descendo sobre a tua vida agora. Arabadarabachandarabacas. Urabadarabacandoremahaiassou. Você vai viver um tempo novo de Deus na sua vida. Um tempo novo do agir de Deus na sua casa. Um tempo novo do agir de Deus na sua família. Um tempo novo do agir de Deus no seu ministério. Urabadakanda Xandaramahai. Só quem veio receber de Deus pela fé agora. Radá Xandobegadebasodemahai. Recebe, 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 recebe. Oh meu Deus. Udakanda Xandoremahai. Ipa Xadá. Tem gente recebendo ali. Tem gente recebendo aqui. Tem gente recebendo em cima do altar. Azeite fresco está sendo derramado agora. E a medida de Deus para a tua vida é a mesma medida do salmista Davi. Pastor, qual foi a medida de Davi? Salmo 23:5. Davi disse: ele preparou uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ungiu a minha cabeça com óleo e fez o meu cálice transbordar. Onde houver uma enfermidade essa noite nesta casa de oração, em nome de Jesus Cristo, seja curado agora. Onde houver um foco de opressão, em nome de Jesus, seja livre desta opressão agora. Onde houver um foco mínimo de depressão, em nome de Jesus, seja livre desta depressão agora. Tarabacanda Xandaramahai. Quebaçou Deimandoura Xarabadas. Adarabacanda Xandaramahas. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Essa noite está caindo por terra, em nome de Jesus. Eu estou sentindo o peso da glória na casa. Se alguém começar a cair, é o peso da glória, ele está pesando. Meu Deus, eu sinto o peso da tua glória nesta casa. Tarabacanda Xarabadas. Tarabadarabacanda Rabachandoremahai. Urabacanda Xandorebasúria. Rabachadarabandorebagadaraba. Abençoar alguém, diga para ele ou para ela:
Tem novidade de Deus para a tua vida. Você vai viver coisas novas. Porque a trombeta tocou essa noite, anunciando um tempo novo para a sua vida. Eu quero concluir a minha participação, mas eu preciso perguntar se há alguém essa noite que pela fé agora quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou alguém que queira se reconciliar com Cristo essa noite. Se houver alguém com este propósito, eu quero convidar você a tomar essa decisão agora. Temos alguém essa noite que pela fé deseja ou receber Jesus, fazer uma aliança com Ele pela primeira vez, ou se reconciliar com o Senhor? Se houver alguém com este propósito, eu quero pedir para você, aonde você estiver, dar um sinal com a sua mão dizendo: eu quero, pastor, eu preciso de Jesus. Se houver alguém com este propósito, aonde você estiver, dê um sinal com a sua mão dizendo: eu preciso de Jesus, eu quero. Você vai sair daqui hoje cantando aquele hino, que diz: eu quero viver algo novo. Temos alguém essa noite? Se tiver, é seu dia, é a sua vez, é a sua oportunidade. Jesus patrocina momentos como estes, só para ter encontros pessoais, com vidas preciosas. Amém? Deus abençoe. A oportunidade está franqueada, aberta. A gente não fecha apelo aqui, fica aberto. Eu só estou encerrando a minha participação. Grato a Deus por estar aqui com vocês. Depois que eu passei por essa situação, eu me apaixonei pela vida de novo. O sol parece que é um novo sol para mim. O planeta é um novo planeta. E qualquer oportunidade que eu tenho, eu estou aproveitando para curtir minha família, meus amigos. E esse momento aqui eu estou fazendo isso, estou intensamente. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Bispo, muito obrigado, viu?